Vamos lá, 7 horas e 43 minutos, como dissemos, é com muito prazer e alegria que nós recebemos ele novamente aqui. É a segunda, mas espero que venha mais, né? Precisa vir mais. Doutor René Marques Pinto, que é o diretor clínico do HVET. Doutor, bom dia, prazer em revê-lo. Seja bem-vindo ao Papo Reto Jovem Pan. Bom dia, Ângelo, Karina, ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos falar não só do HVET, mas também dos cuidados com os pets, né, Sim, doutor? Importante. Que tem muita gente que acha que é gostoso demais. Para quem tem pet é gostoso demais, mas não é só gostoso, tem que cuidar. Num todo. Requer Diga-se, cuidado. muitos cuidados. E o pouco que eu conheço dos dois que estão aqui à minha frente, acho que vocês gostam um pouquinho, né? De pet. Eu falo para o senhor, viu? Se eu pudesse fazer um pedido para Deus, eu queria que a minha fosse eterna. Vai junto comigo. Vai junto comigo. É um amor tão verdadeiro e tão real, né? Sim. Que eles nos dão que... Sem interesses, né? Exato. É uma troca tão É verdadeira. incondicional, né? Doutor, vamos começar pela saúde. Não é só ter o animal. Primeiro, você pegou o filhotinho. Tem todo um sistema de vacinação e precisa... como o ser humano tem que ter as vacinações, tem que ter esse cuidado já desde do filhote, né? Como que eu procedo? Quais são os cuidados iniciais que ainda tem gente que não tem? Vamos supor, eu não tenho, nunca tive pet, agora eu vou querer, eu estou sozinho e tal, e não tem esse conhecimento. Começa com as vacinações, né? Ângela, assim, eu até fiz uma colinha aqui para não deixar nada passar, porque Por eu acho favor. esse tema aqui muito Fantástico. importante, tá? Porque é uma vida, tá? É um ser vivo e infelizmente a gente vê alguns absurdos ainda acontecendo hoje em dia, né? De maus tratos e tudo. Tudo bem que evoluiu bastante já, leis e tudo mais. Eu creio que a gente está no caminho certo aí para realmente aí melhorar a vida dos pets aqui no Brasil. Mas antes de responder isso, Ângelo, eu queria assim estar falando da posse responsável. Eu acho antes de pensar em tudo isso, a pessoa que vai ou está imaginando, está querendo, desejando adquirir um pet, tá? E aí pet envolve, né, não só cachorro e gato, mas enfim qualquer animal. Entender que tem aí essa questão da posse responsável. Então ela tem que pensar que um animal pode viver até 20 anos. Então será que ela está preparada para isso? Será que ela tem condições financeiras para adquirir um animal? Porque é como se fosse um filho da gente, né? Sim. Hoje tá evoluindo tanto a medicina veterinária que temos assim praticamente quase todos os cuidados que tem com o ser humano tem com o animal, tá? E então eu acho que antes de realmente adquirir o seu animal de estimação, o seu pet, que a pessoa faça uma reflexão e realmente ela pontue aí vários fatores antes de realmente assumir essa responsabilidade, porque é um filho que talvez vá viver com ela aí muitos anos. Inclusive, esses dias eu vi uma reportagem, né? Até a gente comentou lá de um animal com 30 anos, né? O cachorro mais Verdade. velho do mundo. Em 30 Portugal. anos. 30 anos. Pois 30. Que raça que é? Eu acho que nem tem uma raça definida, né? E diz que ele entrou pro Guinness. Dizia meu saudoso Inacreditável pai. ter 30 anos. É frente de Chevette com traseira de Fusca, aquela raça misturada. O conhecido SRD. Tem o outro, né? Tatu com cobra, né? Tatu com cobra. 30 anos. Caramba, cachorro. 30 anos. 30 anos. Então é uma vida, né? Então... E é um ser dependente totalmente, né, doutor? Porque é a água que você precisa sempre estar higienizando, sempre estar trocando diariamente, constantemente. É o alimento, né, que você tem que colocar. Não comeu tudo, tem que descartar aquele alimento, não é deixar lá o dia inteiro com mosca. Cada fase da vida requer cuidados específicos. específicos. Lembrar que ele vai envelhecer, que ele vai ter cuidados paliativos para evitar uma progressão de um problema, enfim. E eu quero até fazer um paralelo aqui. Eu vou agora recente, né? Tem um mês e pouquinho. E aí estava falando para minha filha, né? A criança, ela, né, nasce, enfim, e vai crescendo e ela se torna independente. Sim. Os filhos, tem aquele ditado que os filhos não são nossos, né? Eles vão criar asas e sair. Um animal, não. Ele vai ser eternamente independente da gente. Permanente ali do lado. É uma criança
Não é mesmo, velhinho? É uma criança eterna. Uma das piores frases que eu acho que o ser humano pode dizer, quem tem um pet e muda assim de casa, muda de algum lugar, fala assim, eu vou doar porque não, para onde eu vou não tem como. Pera lá, é um egoísmo tão grande. Se você assumiu cuidar, né, ter essa posse responsável pelo animal, eu acho que a partir do momento que você vai mudar, você tem que pensar também em se adequar e adequá-lo junto com você. É o contrário, né? não você descartar o animal, você tem que se adequar ao lugar que você vai morar, a sua vida. É o que o René falou. Você tem que saber que vai ter pelo menos, pode viver 20 anos e você tem que adequar a sua vida. Muita gente quer ter, mas não pode ter, porque às vezes viaja muito, enfim, devido às condições da vida, a pessoa não quer ter, mas não pode. Eu quero citar uma situação que teve agora, até interessante, né? Foi semana passada com uma conhecida tua, que é a Sheila Massoud. Que é super protetora também. Ela também, tá meu pai, eles estão com 10 cachorros, sei lá, 7, 10. Enfim, ela acabou ajudando lá uma cachorra que criou, teve os filhotes e ela doou, tá? E já faz aí, sei lá, o cachorro tem quase 1 ano, e aí ela me mandou mensagem se a gente conseguiria relocar esse animal, porque a pessoa estava voltando para a cidade de origem, para um apartamento, não tinha como levar. Eu falei assim, até entendo certo ponto, mas aquela questão, será que ela fez uma programação? Tem vontade de dar na cara, juro. Exatamente. Tá? Daí eu fiquei aquilo lá, olha o trauma que esse animal ele vai ter, porque ele teve um tutor, vai ter que ser agora passado para outra pessoa, entendeu? Começar toda uma nova vida com uma um vez novo tutor, aconteceu, eu resgatei uma gata, ela deu cria, né? Eu fiquei com um gatinho e consegui doar. E faço um monte de entrevistas, né, para doar. Aí uma dessas pessoas que pegou um gatinho, aí veio com umas desculpas. Quando a pessoa começa a justificar muito, você sabe que é mentira. Exato. Ai, você quer que eu arrume outra adotante ou você vem pegar? Eu falei, você não vai arrumar outro adotante, você vai jogar o gato. Aí fui lá, mas falei tudo, sabe? Fui lá buscar o gato e arrumei uma família responsável para ficar com o gato. Mas, assim, eu tenho vontade, juro, assim, eu não sou de violência, mas eu tenho vontade de dar na cara da pessoa que faz isso. É um ser indefeso, né? Um ser totalmente Exatamente. indefendente. Você descarta o seu filho? Bom, tem gente que descarta, né? Sim. O problema maior é o ser humano, né, doutor? Ser humano, não tem jeito. Bom, essa posse responsável também, no dia a dia, é o cuidado com a alimentação, o ambiente onde o animal fica. Que eu vejo que tem gente também, doutor, que pega o animal, acho que é pôr um paninho no chão ali, deixar ele ali. Ou até mesmo, a gente, infelizmente, tem que se deparar com situações, pessoas que deixam o cachorro preso, limitado. O cachorro fica estressado, fica nervoso, aí vai falar que o cachorro é violento, vai falar que o cachorro tem que dar o cachorro. Não faz sentido, né, doutor? Nenhum. Por isso que eu falo, né? Tem que avaliar bem essa questão. E aí um ponto muito importante é o ambiente onde esse animal vai viver. Sim. Tá? Se mora num ambiente pequeno, você tem que passear. Exatamente. Dar uma atividade para ele gastar energia. Exatamente. Né? Exatamente. Porque hoje, né, você vê, tem as várias espécies. Não tem um ambiente adequado, assim, enfim, não falo nem adequado, mas espaçoso. Então eu vou adquirir um gato, que ele não necessita de tanto espaço. Sei lá, vou adquirir um passarinho, enfim. Apesar que eu odeio passarinho em gaiola. Eu também detesto. Eu acho que perde toda a essência da vida do pássaro, né? Se ele tem asas para voar, por que ele tem uma gaiola? Eu não suporto quando eu vejo passarinho. Eu falo mesmo, eu vou lá e falo para a pessoa. Com todo respeito. Né? Mas eu também não consigo. Gosto. Vou até citar. Eu viro o rosto. Eu não gosto nem de ver. Eu tenho um peixe. Daí ele vem naquele aquário minúsculo, é uma bolinha. Outra coisa que eu não consigo. A primeira coisa que eu fiz, eu comprei um mega aquário. Acho que ele nem se adaptou tanto num negócio. Porque é uma mansão. É uma bolinha, ele fica assim, né? O peixinho. Entendeu? E aí eles falam que se colocar o beta que se colocar um espelho, ele fica nervoso, né? Ele fica brigando. Eu falei, mas você imagina você ficar reduzido no espaço mínimo desse. Falam que ele é violento, não sei. Ainda a pessoa chega e coloca um espelho parecendo que tem mais um. Fala, pô, mal cabe eu aqui, você quer colocar mais um? É lógico que o bicho fica irritado, né? Porque ele quer brigar, né? Claro. Ele quer brigar. Doutor, esses cuidados também paliativos, além da aquisição e cuidados, né, a médio e longo prazo que tem que ter, lembrar, como o senhor disse, que um animal vive aí em média 20 anos, colocar, também tem os cuidados do dia a dia, que nem eu disse, da vacinação, cuidado de higiene. Sim. O cachorro precisa tomar banho também. Sim. Né?
Agora, qual período? Eu sempre tive curiosidade, esse período do banho de cachorro, porque alguns dizem assim, dou banho no meu cachorro 2 vezes por semana, outros falam, tem gente que nem deu banho no cachorro ainda, né? Acho que o cachorro tem a autoimunidade dele ali, não precisa do banho. Sim. Tem gente que tem dúvida em relação a esse cuidado com o animal, essa parte do banho. Certo. Isso vai depender muito da raça, tá? Mas assim, de uma forma geral, tá? O banho seria aí semanal. Por quê? Porque às vezes o animal convive dentro de casa com a pessoa, então assim, até a questão de higiene, hoje o animal fica na cama com a pessoa, tudo. Assim, uma espécie é o gato, a parte, porque o gato não é muito indicado o banho, porque eles mesmos já fazem o seu banho. Autolimpante, o gato é autoclean, autolimpante. tá? Eles se limpam, então não é muito indicado. A minha esposa que poderia falar com mais certeza, que ela adora gato e se especializou em felinos, mas eu sei que assim, ela orienta a não dar banho em gato. Sei lá, uma vez por mês, a cada 2 meses. Os meus eu não dou banho. Sim, nem Eles precisa. são limpíssimos. Limpos, é uma espécie extremamente Interessante, limpa. né? Interessante. Eles tomam banho o tempo todo com a língua. O cachorro já ao contrário, o cachorro é danado. Você dá banho, a primeira coisa que ele faz é rolar no chão, Já né? rola no chão. Mas assim, a questão de, você me perguntou de quanto em quanto tempo, né? Para... Sei lá, citaria aí essas raças menores, né, com pelos longos, que precisam de escovação, uma vez por semana, tá? Animais maiores, sei lá, cada 15 dias, uma vez por mês, entendeu? Porque o banho também é interessante, na hora do banho, consegue se ver a pele do animal para saber se tem alguma coisa, parasita, ferida, enfim. Então é sempre bom, né? Daí limpa a orelha, corta a unha, né? Que é importante fazer isso também. Tem animal, depende também do lugar que mora. Às vezes tem animal que mora na represa ou numa fazenda, Exatamente. suja mais, né? Sim, e tem cachorro que adora se esfregar na lama, na terra. Depende, tudo depende, Tudo né? depende. Às vezes ele se sente bem sujinho, né? O cascãozinho da vida, então deixa ele sujo. Eu tinha um cachorro que ele adorava se esfregar na carniça, porque eles acham que é um... Eles não definem entre cheiro ruim e bom. Eles não têm essa definição, doutor? Eu já ouvi isso. Cachorro que se esfrega na carniça. Eu falo, caramba, Chegava que gosto cheio mais, de né? carniça, você não tem Aquele noção. cheiro, né? Eles têm essa necessidade, né? De ter essa marca do cheiro. Agora, uma coisa que eu posso afirmar é que eles são assim, daltônicos, né? Eles não enxergam cor, é não, preto e branco. Isso já é uma certeza. Agora, a questão de cheiro, não vou te saber explicar exatamente por que eles adoram um cheirinho, um mau cheiro, na verdade. E assim, porque eles não definem se é ruim, eles só definem que é forte, Exatamente. que eles talvez se destaquem e tal. E por algum motivo ele faz isso, né? Isso que é interessante, Exato. né? É uma coisa que a gente sabe assim, que é demarcar território. É. Tá? Então, essa questão do cheiro, entendeu? E, às vezes, rolar numa carniça, depois ele vai lá e... Chega todo feliz pro dono achando que tá abafando, né? Eu tinha um cachorro assim, às vezes achava um animalzinho morto, e daí ele chegava com aquele cheiro de carniça, gente eu já do céu, passei por pelo amor de Deus. Inclusive, Aí falando vai em cheiro, no vamos banho. aproveitar aqui. O animal ele tem um saco adanal. O gato também tem. Que é eles falam glândula, que é do lado do ânus, tá? Aquilo lá é um cheiro horrível, tá? Cheira a peixe podre. E a função daquilo é demarcar território. A hora que o animal defeca, é liberado um pouquinho daquele cheiro lá e fica o cheiro do animal. E tem alguns cachorros que tem que espremer, não Tem que é? espremer, René? isso faz parte da higiene. higiene. Né? Tem animal que não consegue liberar espontaneamente, daí no banho faz a limpeza espremendo lá, liberando esse saco adanal aí. Que é importante também. Importante, né? senão Isso. inflama, infecciona, enfim. inflama. Interessante, eu não sabia disso não. Tem umas raças específicas, tem vira-lata também, mas tem umas raças que tem essa glândula e tem que espremer, É né, bem na banha. visível, Todos têm, doutor. né? Uns produzem Todos mais, têm, outros sim. produzem menos, né? Mas... E é bem visível isso? Não é visível. Isso Não, é você uma não consegue coisa- ver. Na verdade, só se inflamar. Daí você vai ver, porque daí é uma estrutura que fica inflamada ali do lado do ânus. Ela dilata, vamos colocar, ela aumenta o tamanho Aumenta aí fica daí, mais visível. Mas você vai perceber assim, quando o animal, geralmente quando o animal se estressa, daí ele libera essa secreção. Aí é o fica ponto bem que- fedido. E tem gente que fala, meu cachorro é fedido. É que você tem que cuidar. E quem dá o banho Exato. sabe o procedimento certinho de Isso, espremer, né? Por isso exatamente. também é importante o E banho. a questão do fedido, né? Às vezes, tá? Aí é algum problema de pele. Também, Aí também. tem seborréia, enfim, outros problemas de pele aí que podem mudar o cheiro O do animalzinho, cheiro, entendeu? Por isso que tem que estar sempre de olho, né, doutor? Exatamente. No meio até mesmo detalhar no meio das patas do animal, né? Sim, Às vezes uma feridinha, alguma coisa que Orelha, você... muito Orelha. importante. Né? E a higienização da orelha do cachorro, porque tem gente também que não se preocupa com um detalhe
acho que importante, né, A doutor? orelha é muito importante, a gente vê muito caso de otite na clínica, né? Exatamente, Então, otite. é isso aí quando o Já animal vai tive. ao banho ou ele tem uma prática aí de passar por consulta de uma forma periódica, aí vai conseguir constatar isso aí. Mas assim, o mau cheiro geralmente chama atenção, a pessoa vê um mau cheiro, então aí leva ao veterinário. Bater e vai- muito a orelha, né? Bater a ou cabeça. Se tiver pra- chacoalhando meneio também. de cabeça, que a gente chama, né? Que é chacoalhar a cabeça, é um sinal, né? Coceira, fica coçando a orelha, né? E Ele coça vai- reclamando, né? Ele Judiação sempre vai já dar um tive sinal. pro Vai dar um tutor. sinal, Vai. coçar ou chacoalhar, pode Quando ser o uma tutor, otite. assim, ele é atento, ele vai conseguir perceber Sim, logo no início, sim. né? E no dia a dia, ali no costume também, na convivência com o animal, tá atento às mudanças, né? Exatamente. Não, sinais, Às vezes nós estamos falando de otite aí, problema no ouvido, né? Numa inflamação no ouvido, mas também tem outros fatores também, né? O comportamento do cachorro. Sim, fala Ele muito. diz muito, né, doutor? Eu falo que a voz do cachorro é os seus sinais ali são. Ele não consegue falar, mas ele dá muitos sinais. Dá. Tá? E se a pessoa estiver atenta, ela consegue ler esses sinais. E Exato. até ouvi-los. Tá saindo do comportamento normal. A Normal gente tem dele. que estar atento, alguma Exatamente. coisa não tá certa. Você aí. chega, seu cachorro sempre vem recebê-lo contente, feliz, e ele tá meio cabisbaixo, meio tristão, comida, não tá comendo bem, água, enfim, vários Eu pontos que sempre dá falo para... assim, eu acho assim que o sinal determinante mesmo, né, é a boca. Sim. Tá comendo, não tá comendo, tem que chamar a atenção do tutor, né? E aí outros sinais, não tá brincando, não tá interagindo, né? Enfim, as excretas do animal falam muito, tá? Xixi, cocô, é um sinal A importante. gente tem que prestar né? atenção, tanto no nosso xixi cocô, Exatamente. que mostra muitas coisas, e Muitas do coisas. cachorro também, Eu né? lembro muito de um professor de TGA, Teoria Geral de Administração, uma das primeiras aulas no curso, ele falou, né, que nós que avaliamos o momento que a gente faz a avaliação do corpo nosso, da nossa vida, é a hora que a gente vai no banheiro. Né? E tem A gente que lembra não olha, e tem É, gente que não olha. Você Ali tem- você tem uma noção, é Exato, verdade. Muita gente, né, exato. acaba levando para um lado assim, mas não, ali você tem noção de como está o seu organismo, Eu né? lembro E até os do programa animais do também, do você tem que ter saudoso cuidado. Jô né? Soares. Jô Soares. Levou lá um entrevistado e ali que eu dei atenção, daí ele falando, né, da forma dele toda. Padrão de qualidade. Ele falando do cocô da pessoa, mas é importante. E importante. também vermífugo tem que dar, e a gente vê isso no cocô. Às vezes tem um sanguinho, alguma coisa no Sim, xixi. sim. Gato tem muito problema renal, né? A gente vê. Porque eles não tomam muita água, o gato. gato Então, é assim, complicado. a gente tem que prestar bastante atenção no xixi e cocô Sim. deles, né? Mas seguindo ali, né, para a gente não perder um pouco a linha aqui, igual o Ângelo falou, vacinação. Eu acho assim, se adquiriu o animal lá, enfim, teve todo o cuidado de saber que você pode ter um animal, eu acho assim, tem que ter essa primeira consulta ao veterinário. Né? Sim. A gente fala de consulta pediátrica, que ali vai ser orientado a respeito de vermifugação, vacinação, alimentação e ambiente. Tá aí, lógico, os cuidados de higiene, né? Que a gente comentou aqui, banho, enfim, tá? Sim. Então, isso é extremamente importante. É só um médico veterinário que vai poder dar realmente as orientações certas no que diz respeito aí a essa questão de controle de doenças, através de vacina e vermífugo, inclusive alimentação, né? A gente vê que isso tudo aí faz parte aí de promover uma vida saudável para o animal, para que ele possa enfrentar aí os desafios da vida e poder vencer doença, enfim, tudo mais, né? Não é só vacinar o animal, não é só vermifugar o animal, mas não ter atenção à alimentação. Porque hoje no mercado tem ração de centavos e tem ração muito cara. Que tem ração que é mais cara que picanha. Tem mesmo. Aquelas de raça específica Exatamente. são bem Exato, caras, entendeu? né? Então, Mas é um investimento, né? Porque É um você vai estar cuidando da saúde do seu animal, prevenindo doenças. Opa. E, além de tudo, o principal, na minha opinião, dando uma qualidade de vida digna para ele. importantíssimo. Né, doutor? Você falou assim de cuidar. É uma coisa assim, um tema que está muito aí realmente em alta hoje é a questão da medicina preventiva. Importante, né? Medicina preventiva. A gente, assim, no Brasil ainda não tem um costume de se ater muito a esse assunto da prevenção, mas, assim, na verdade, hoje no Brasil mais se trata doença do que se previne doença. Exato, tá? Isso não só na medicina veterinária, mas também na Na medicina humana. humana está mudando alguma coisa já.
mas eu acho que é um ponto muito importante a medicina preventiva, que daí entra o que a gente acabou de falar aqui, vacina, vermífugo, cuidado é melhor, com mais parasitas. fácil do que tratar a Muito doença. mais fácil, né? gente, muito mais fácil. E menos desgastante para o animal, né? Com Porque, certeza. além dele ter a qualidade de vida, evita ele de ter que passar todo esse procedimento de medicação, que, né, dependendo não da só medicação... menos estressante para o animal, Ângelo, mas menos estressante para o bolso do tutor. Com certeza, é verdade, isso Também, é verdade. doutor. Entendeu? Porque se Também. você fizer uma prevenção, você vai Também. evitar aí gastos desnecessários que, assim, hoje eu falo que a medicina veterinária ela tem crescido tanto, né? Graças a Deus, assim, o cuidado com o pet tem crescido, mas assim, ainda, né, a indústria farmacêutica, comparado com a indústria farmacêutica humana, tem uma distância ainda. Então, assim, vamos citar um exemplo aqui, se produz menos remédio ainda do que a medicina humana. Por isso tem um custo ainda muito elevado. E muitos remédios humanos são usados nos animais. Na medicina veterinária. Tá? Isso... Doutor, em relação à vacinação, existe hoje a vacinação anual, que acho que é a V10, é isso? Que protege amplamente o animal. Essa vacina ela tem que ser anual, tem que ser semestral. Como é que funciona então, esse assim, cuidado? Porque também as pessoas não têm esse cuidado. Acho que não tem. Acho que dá uma vacina quando o cachorro é pequenininho, filhote, depois não tem que... Vemos muito isso, viu, Ângelo? Na verdade, se até mesmo a primovacinação, que é aquela vacinação inicial, que geralmente são 3, 4 doses, tá? Às vezes a pessoa ela negligencia isso, dá 1 dose, 2 doses e para por aí. Não está protegido, tá? Então, assim, a vacinação, você falou até de V10. Hoje, na verdade, assim, temos várias vacinas excelentes, tá? V7, V6, V8, V10, V12, enfim, não sei onde a gente vai parar, tá? Mas, independente, assim, dos números depois do V, tá? Importante é vacinar. Com uma vacina ética, uma vacina de qualidade. Com o veterinário. Com o veterinário, isso é importante, né? Importantíssimo. Tá? Porque, assim, o que eu vejo muito, a gente, infelizmente, pega muita carteirinha de animal que a pessoa teve o cuidado de levar para vacinar, mas, às vezes, não foi num veterinário e levou o animal que não estava apto a tomar a vacina, estava passando por alguma enfermidade, tomou a vacina e não criou imunização. Não pode estar doentinho, igual a gente. Você tem que estar bem para levar o cachorrinho, o gato, tomar a vacina. Exatamente. Tem que estar tudo em ordem para que ele possa soroconverter a vacina. Senão não vai adiantar nada. Senão não adianta nada. Perde totalmente a finalidade, né? Isso é bom saber, muito bom ressaltar, né? E aí tem a primovacinação, que é aquela vacinação quando o animal é filhote, quando é levado, primeiro é dado vermífugo, depois feito vacina. Cada colega tem um esquema de vacinação, não quero militar nesse assunto aqui, cada um faz o seu esquema de vacinação. Creio que a maioria deles são eficazes, tá? E depois tem a vacinação anual, tá? Aí não precisa repetir 3, 4 doses, é uma vacina anual. E aí vai até onde o animal ele viver, tem que vacinar. Tá? Cuidar do animal. Algum ponto que tenha faltado que o senhor queira destacar? Eu acho que é importante a gente falar em relação a esse assunto, né? Que são os cuidados gerais com o pet, né? Não só ter, mas cuidar, né? Eu vejo assim, a questão da alimentação é igual para a gente, né? Não é diferente para o animal. Então, a alimentação, como a gente falou, tem vários tipos de ração, de vários valores e preços. E com certeza isso está ali, o que diferencia é a qualidade, né? E como é que eu chego na ração ideal para o meu cachorro? Melhor coisa é perguntar, levar ele para um exame com o veterinário. Exatamente. Para que ele possa indicar. Para que ele possa indicar a melhor ração, tá? Assim, não precisa ser a mais cara, tá? Na verdade, assim, hoje tem ração para tudo. Tem, assim, ração para animal cardíaco, ração para animal que tem problema hepático, renal, castrado, enfim... Tem um monte de opções, tá? Um monte de ração assim, boa no mercado. Mas eu queria assim, tocar num assunto que hoje está em alta também, tá? Que é a alimentação natural. Tá? Hoje tem aí um grupo que defende realmente voltar para a alimentação natural. Eu acho muito interessante. Eu sempre falo assim, a ração é muito boa. Todas as rações, assim, né? Salve algumas que realmente são mais assim... comerciais, mas elas são extremamente balanceadas, as rações. São feitos estudos ali incansáveis para balancear. Sim. Só que para uma ração ficar 1 ano dentro de um saco, ela precisa ter conservantes. Muito, Então, isso é um ponto que pesa. as indústrias aí
de ração não gostam muito que toque nesse assunto. Mas que é uma saber, realidade, né, doutor? Exatamente. E aí, por isso, tem aí crescido essa questão da alimentação natural. Tá? Para quem não sabe, a alimentação natural voltada para animais, Voltada o que, pra que animais. seria? Aí é importante falar. Às É vezes o vai falar assim, arroz? é uma comida natural, então eu vou dar o que eu como um pro animal. Legume. Não pode. Por isso que eu pergunto do senhor. É. Aí vai a pessoa que carrega de Não é sal, pra que pôr gosta de sal, não e é pra acha que o pôr cachorro vai tempero. comer também aquilo ali. Hoje, assim, tem sites que vão orientar a pessoa a fazer isso em legal. casa. Eu faço. Então, Você faz, Karina? Eu comida sempre natural? fiz, antes de começar essa onda, todo mundo fala, ai, não pode dar... Lógico, sem tempero nenhum, Sim, sem sal sim, nenhum, sim. Arroz, carne e legumes, e eu misturo com a ração, sempre Cachorro fiz. adora brócolis. Você E falou de hoje legume, tem várias adora. pessoas, empresas que fazem essa alimentação. vendo esse natural. nicho aí que tem crescido, tem empresa já fazendo comida natural, congelada. Muita, aqui em Muita. Avaré acho Já que até tem, tem. tem umas duas, três na Avaré. Tem interessante, muito. olha que E pouco isso interessante. eu acho que ajuda, não ajuda, Renê? Eu misturo com a Sim, ração. sim. E a vida inteira eu fiz, na época todo mundo falava, ai, mas não pode dar uma comida, mas não é a comida que eu tô comendo. Tipo, cebola é tóxica para cachorro, você não vai botar tempero nenhum, não vai botar sal, é uma coisa neutra, Sim. né? É assim, se você tiver uma orientação como fazer essa alimentação, porque assim, às vezes você fala assim, quero fazer uma alimentação natural, e você não tem uma orientação, você acaba daí realmente deixando a desejar em algumas questões lá de vitaminas, enfim, Sim, minerais sim. e tal. Se tiver uma orientação básica que seja, você consegue oferecer uma alimentação natural, de boa qualidade, enfim, que é comparável a uma ração. E sai mais barato, porque a gente sabe que não é barato se você for comprar de alguém que faz, Sim, né? sim. No YouTube tem vários vídeos, fica a dica aqui, Tem. de alimentação natural. Dá uma peneirada Uma ali pesquisada lá pra e- você fazer em casa. Sabe que a questão, Interessante. a ração ela é muito prática. Hoje no nossa vida, que é uma vida corrida, a ração é muito bom porque você coloca lá, pode ficar o dia todo lá, não tem como estragar, enfim, tá? E até assim, eu gosto de tocar no assunto e oferecer alimentação natural para aquela senhorinha, para os senhorzinhos que são aposentados, que não tem muita atividade no seu dia a dia. Olha, faz uma comidinha, pronto, já Exato. vai encher o dia dela, ela É vai se sentir verdade. necessária ali e ela vai fazer a comidinha para o animal. Ela se sente contente porque está oferecendo uma comidinha, então... Ô, Renê, e o animal precisa de algo úmido junto com a ração, porque a ração é seca total, seca. por melhor que seja. Ele precisa de algo úmido, não precisa? Principalmente o gato. Como você Gato, citou, não, que não gato- bebe muita água. Gato tá? é essencial, Essencial. que Por tenha a isso, parte úmida. O gato, assim, importante, né? Não só a ração seca, tá? Mas eu vejo minha esposa lá sempre orientando lá as tutoras de felinos que tem que dar o sachê. Tem que dar. Com água. Você pega o sachê, põe água para estimular o gato a ingerir a água. Mais E líquido. gato gosta de água corrente. Tem aquela torneirinha que eles amam. Sim. Custa baratinho. Que barato. A água fica correndo, eles vão lá. Sabe que isso é uma briga em casa, né? Porque eu tenho o filtro lá, É. daí eu ponho as garrafas para encher de água, né? Aí eu vejo, eu dou uma vacilada, meu gato tá bebendo lá. Tem que jogar toda a água, porque ele tava bebendo lá. Eles não resistem, Não. eles amam a água. Eles já água se mexendo, eles já vão lá tomar. E é bom porque estimula, né? Estimula a beber Que água. barato. Doutor, algum ponto mais que o senhor queira destacar em relação aos cuidados dos animais gerais, né? Com os pets, fora a alimentação, a vacinação, os cuidados diários, posse responsável, né? Que a gente abriu falando, que tem que ser praticada. Chega esse negócio de, vou pegar e depois descarta. E pior, né? Atravessa a cidade, descarta num bairro, cachorro perdido, criando aí problemas de doença. E lógico, né? Abandonar um animal é uma covardia. Sim, sim. Eu acho Gigante, que né? cabe aqui a gente citar a questão da castração, né? Que é um controle aí que a gente vai fazer, Exato. legal. Eu acho que assim, a pessoa que adquiriu um pet, com certeza ela adquiriu para ser companhia para ela, não vai querer que reproduza, né? E se a gente for falar aqui das complicações que é você reproduzir um animal, tem às Sim. vezes custos com cesárea, com ultrassom, então às vezes é até melhor ela castrar logo, ficar só como companhia, já vai fazer um controle de população aí, eu acho que é importante falar da castração. Tá? Outra coisa são as consultas periódicas ao médico veterinário. Eu acho que isso é importante. É o que a gente falou da medicina preventiva. Tá? Não tem uma regra a seguir. Há quanto tempo eu tenho que levar o meu animal ao veterinário? Tá?
se coloque no lugar do animal. Quanto tempo você vai ao médico? Lógico que tem gente que quase não vai ao médico, mas deveria ir ao médico. Você que não vai ao médico, esquece essa parte. Esquece Vá essa ao parte. médico. Leva o seu animal veterinário. Você não vai, mas leva o bichinho. Leva o bichinho. Eu acho assim que a consulta pediátrica ela é importantíssima, então adquiriu, leva para um veterinário para seguir as orientações que ele vai te passar. E a gente tem falado muito assim, animal acima de 6 anos, ele precisa ir anualmente ao veterinário. Tá? O mais ideal seria, cada semestre, umas 2 vezes por ano, doutor? Seria o ideal, né? Porque assim, você consegue, né, como a gente falou da preventiva, às vezes você pega uma doença no começo, que é muito mais simples você tratar. Tá? E a consegue chance até realmente resolver e curar o animal daquele processo, né? Exatamente. Entendeu? Então vamos citar assim uma coisa que a Carninha falou aqui da doença renal. Hoje a gente tem, infelizmente, pego muito animal, não só gato, mas cachorro também, com doença renal. Tá? Tudo bem que o animal vive mais, acaba tendo mais probabilidade de ter mesmo, desenvolver a doença renal, porque aí o rim vai envelhecendo e acaba não acompanhando aí a idade do animal. Mas assim, a doença renal é uma doença, se você pegar ela no começo, tá? Você consegue dar uma qualidade de vida para o seu animal tratável. super tranquilo, tá? Diabetes, a gente tem pego bastante diabetes em cachorro. Porque o povo dá muita besteira pro cachorro. besteira. O cachorro fica diabético, Chocolate é um cego. veneno, doutor? Cachorro? Não pode, né? Não pode, É né? super tóxico. Super pro tóxico. Existe cachorro. lá uma enzima, não vou lembrar o nome dela, mas o animal ele não metaboliza aquilo lá. Aí Tem gente que acha que tá comendo tem que dar Porque pro cachorro. cachorro vai sempre, o que você estiver comendo, ele sempre vai querer. É lógico, Você vai não despertar ficar fazendo cara curiosidade. de pidão, assim. sim. Mas não é. Você tem resiste, não vai dar doce pro cachorro. Outro ponto, já que o assunto é alimentação, já passamos do horário mesmo. O molho vermelho. O pessoal fala que molho de macarrão, essas coisas, é ruim pro animal. Ah, sim, E né? tem gente que coloca o macarrão. Tem gente que tem mania que sobrou do almoço, vamos lá colocar pro cachorro. É arroz, feijão, macarrão, aquele tudão lá. tem um monte de condimento, né? Gordura, né? Não é pra Então, dar nada temperado que a gente come É o pro que você cachorro. falou, né? Eu vejo assim, a pessoa às vezes, cebola, né? Lógico, eu tenho os meus pets lá, então assim, eles ficam ali importunando você até você dar alguma coisa. Eles querem, tudo eles querem. Então, assim, eu costumo de orientar o tutor assim, deixa uma frutinha ali, picadinha, sei lá, uma maçã, uma pera, uma banana, ele começou a pedir, você joga um pedacinho para ele, entendeu? Então você vai satisfazer o desejo dele querer comer o que você está comendo. Porque... Agora uma dúvida, essa é minha. É natural o cachorro gostar de brócolis? Porque minha cachorra, vou falar... Os meus não comem a minha só adora uma coisa. brócolis. Adora. Rapaz do céu, Eles comem só misturado na ração. Eu der o brócolis. Não, come. A florzinha Você sabe só que cozida. Você sabe que às vezes pode ser molinho. por uma acidez gástrica. Porque assim, se você levar seu animal dar um passeio no parque lá, se você vê que ela está comendo muito capim, grama, você pode chamar a atenção, acender a luzinha lá, que pode alguma coisa no estômago, entendeu? Sei lá, às vezes uma acidez gástrica, às vezes está precisando de vermífugo, entendeu? O animal, é o que eu falo, né? Ele fala... É um sinal. É um sinal. Comeu o matinho ali, não tá legal. Fica atento. Doutor, sempre bom, né? Gostoso demais. A gente né? tem Bom, assunto que não tem mais sim, né? Eu sou suspeito que o doutor, como ele bem disse, né? Ele me conhece, ele sabe o amor que eu tenho. Tem uma que está comigo 10 anos, peguei ela já tinha um tempo, né? Sim. De 3 a 4 anos que foi feita a avaliação, praticamente 14 anos juntos. E eu vejo assim que o amor que eu consigo ou tento passar para ela diariamente, ela se sente uma jovem ainda. E eu fico feliz de ver isso. Mas me preocupa ao mesmo tempo. Que ela Mas tem não umas sofre, não atividades. pode, a gente Jamais. não pode sofrer por antecipação. Não pode. É o que a gente faz, né? Acaba fazendo. Infelizmente, a gente que ama esses bichinhos, é sempre um prazer recebê-lo. Como é que está o nosso querido Agavete? Está aberto à população? Como é que está o horário de atendimento? Para finalizar, acho tão importante passar esse atendimento veterinário no centro de Avaré, que é o Agavete daí do Vale, né? Então, o Agavete lá, portas abertas, né, à população. Se você adquiriu seu pet aí recentemente, temos lá uma equipe extraordinária lá de colegas veterinários que estão lá à disposição para realmente orientar, enfim, dar toda a direção que você precisa para o seu animalzinho. E funcionamos de sexta a sábado, das 8 ao meio-dia, das 2 às 5 e aos sábados das 8 ao meio-dia. De segunda a sábado. Segunda a sexta. De segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Ao meio-dia. Das 2 às 6. Das 1 às 6, às 5, desculpa, tá? E sábado das 8 ao meio-dia. Joia.
Feito. Tem que chegar, atendimento de urgência, emergência já está, não? Já fazemos. Também? Já fazemos. Inclusive, ontem foi resgatado um animal aqui, nas dependências da Edu Vale, que foi atropelado, estava com a patinha quebrada, já levaram para o Gavete. Judiação. Tá lá, onde foi dar uma olhada nela. De vez em quando aparece, até que na emissora aparece alguns Não, mas aí. você sabe né? que eles identificam quem gosta, né? Não, Doutor é Cláudio incrível. tinha um cachorro lá A internado. gente é imã. A gente tem um é mascote imã lá, de não tem? cachorro, fala, pelo amor de Deus. Não tem um mascote lá? Pois é. Tem um Tá lá, mascote, né? Era bandido, agora virou Dido. Ai, eu Dido. vi branco. Coisa Coisa mais mais linda, linda. Era um animal que estava lá internado, sendo cuidado, e a pessoa, uma senhorinha, né, sem muitas condições. E aí o Dr. Cláudio esteve lá visitando e se apaixonou. E Amor à primeira vez. adotou. Já adotou o cachorro. E quem conhece o Dr. Cláudio sabe o amor que ele tem Ele nesse também negócio. é cachorreiro, ele é cachorreiro Cachorreiro. também. Que Cachorreiro. legal. Então, de segunda a sexta, das 8 da manhã até o meio-dia. Meio-dia. E da 1 às 5 da 5 da tarde. tarde. Sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Até o meio-dia. Rua Goiás, 1121. Telefone tem? Tem. Manda. 14 99 171 3597. Vai falar com a nossa colaboradora Larine. Larine. Arine. 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 Arine, nome diferente. Bom dia Diferente, para Arine. é. Bom dia É para pra não toda a esquecer. equipe. É para não esquecer. Exato. Doutor, obrigado. Eu que agradeço. É sempre um Obrigada. prazer. Em breve Obrigado, nós aí. estaremos nos encontrando novamente com Isso. mais assuntos, porque nós demos início aí ao quadro a Gavete Presente aqui para mostrar essa maravilha no centro de Avaré que atende aos pets, no comando do nosso querido doutor Renê. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, O senhor vem Parabéns, muito executando legal. frente ao Agavete, diretor clínico lá, responsável pelo Agavete, e toda a equipe. Parabéns. Eu agradeço. Pelo belo trabalho. E o espaço está sempre aberto. Só marcar e vir para a gente Fico à conversar. disposição de vocês. Que é um assunto que tem muito que falar. né? Ixi, Muito para esclarecer, né, o muito, público. muito, muito. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigada, Nosso Renê. abraço a Bom todos. dia. Ótimo dia. Até breve, se Deus quiser. Karina, quiser.